em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o legislativo são consideradas agentes públicos. E aí, pessoal? Pessoa física que compõe o legislativo, né, é agente político, e se é agente político, é espécie de agente público. Essa aqui é tranquilinha, tá correta esta segunda questão. Tá bem? Muito bem, pessoal. Até agora nós comentamos aí esta espécie dos agentes políticos. Agora nós vamos passar para aquela segunda caixinha do nosso diagrama e tratar aqui dos agentes administrativos. Tá? Pessoal, respire fundo, esse é um trecho bastante importante da nossa aula. É importante que a gente saiba aqui as principais categorias, né, de agentes administrativos e as suas principais características. Então, vem aqui comigo na tela, vou projetar, olha só. Ao contrário dos políticos, os agentes administrativos não são membros de poder. Legal? Eles possuem relações profissionais e remuneradas com a administração pública. Agentes administrativos, amigos, diferentemente dos políticos, estão sim sujeitos à hierarquia funcional. Tá? Lá vigorava a plena liberdade funcional, plena liberdade de atuação. Aqui não. Aqui existe hierarquia, né? Tem chefe, tem que acatar ordem. Legal? E outra diferença, o regime jurídico aqui, ele é determinado pelo ente federativo a que servem. Ele não é dado diretamente pela Constituição, como nos agentes políticos. Poxa, Daldi, eu não entendi aí esse último tópico. Olha só, pessoal. Nós vamos falar aqui, né, de basicamente três categorias de agentes administrativos: servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários. Tá bem? Se a gente pega, por exemplo, os servidores públicos de nível federal, o regime jurídico a eles aplicável é dado pela Lei 8.112. A Lei 8.112, pessoal, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Tá? Então, quem criou aquele conjunto de regras foi o ente federativo, foi a União. Diferentemente dos agentes políticos, que as regras constam diretamente do texto constitucional. Legal? O que é importante a gente saber aqui, pessoal? Olha só. Importante a gente saber que esta expressão aqui, agentes administrativos, pode aparecer em prova também, reforçando aqui esse ponto, como servidor público em sentido amplo. Tá? A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela utiliza essa terminologia, servidor público em sentido amplo. Bem? Então, eles possuem relações profissionais e remuneradas com a administração pública. Nós estamos falando aqui do grosso, da grande massa de agentes públicos. Tá? E olha só, aqui sim, pessoal, nós vamos trazer aqui algumas distinções que vamos carregá-las até o final do estudo aqui do grande tema agentes públicos. Tá bem? Quando a gente fala em agentes administrativos, nós temos que ter em vista essas três categorias: o servidor público, em sentido estrito, os empregados públicos e os temporários. Cada um, né, eles possuem algumas semelhanças entre si, mas eles possuem importantes diferenças, tá? Olha só, vamos trazer aqui algumas diferenças iniciais sobre estas três situações. Então, dentro deste grande gênero agentes administrativos, nós temos essas três subcategorias: o servidor público, o empregado público e o agente temporário. Tá? O que a gente vai focar aqui com vocês? Em três aspectos: onde nós encontramos cada uma dessas categorias, qual é a natureza do vínculo, tá? Qual é a natureza do vínculo e o que estas pessoas ocupam. Legal? Muito bem. O servidor público, em regra, ele é encontrado, servidor público é aquele agente administrativo que possui um vínculo com as pessoas jurídicas de direito público. Eu estou falando aqui de quem? Da administração direta, das autarquias e das fundações públicas de direito público. Tá bem? Pessoal, já vou logo colocando um asterisco aqui, porque isso aqui é uma regra geral, tá? Uma regra geral. Existem casos de empregado público dentro das pessoas jurídicas de direito público.
Tá bem? Mas a regra geral é que servidor público propriamente dito seja encontrado aqui dentro de administração direta, autarquias e fundações públicas. Tá bem? O servidor público, pessoal, ele vai ocupar um cargo, tá? Ele ocupa um cargo público. E o vínculo que ele possui, né, imagine só, eu tenho lá, vamos supor que eu tenho um especialista, tá? Um servidor, o Rogério, por exemplo, ele é especialista, ele é um servidor público lá da Anatel. Tá? A Anatel é uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, inclusive autarquia em regime especial. Muito bem. Se nós imaginássemos aqui esse vínculo jurídico, tá? Esse vínculo jurídico que é traçado aqui entre a Anatel, pessoa jurídica, e o Rogério, né, um dos seus servidores, nós vamos perceber que esse vínculo ele é regido por um estatuto. Legal? Ele é regido por uma lei. Tá? A lei vai trazer uma série de regras, uma série de direitos, né, e deveres para estes servidores públicos. Então, o vínculo do servidor público é um vínculo estatutário, é um vínculo de direito público. Tá bem? Olha só, antes da gente passar aqui para o empregado público, nós temos duas espécies de cargo público. Tá? Nós temos ali o cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Legal? Mais à frente, a gente vai detalhar essa diferença, né, entre cargos públicos efetivos e cargos em comissão, tá? Mas eu quero apenas adiantar aqui para vocês que o servidor público efetivo é aquele concursado. Aquele que prestou um concurso público, aquele que após 3 anos de efetivo exercício, ele vai poder adquirir a estabilidade no serviço público, aquele que está sujeito a desempenhar ali um estágio probatório. Legal? Diferentemente do cargo em comissão. Tá? O comissionado, né, o servidor público em comissão ou comissionado, ele não é um concursado. Por quê? Aquele cargo dele é de livre nomeação e exoneração. Ele não precisa ter sido aprovado previamente no concurso público. Legal? E ele, né, não goza de estabilidade, né, nem mesmo após 500 anos de efetivo exercício, e também ele não se sujeita a estágio probatório. Legal? Então, servidor público, né, lembrando aí, servidor público, em regra, ele é encontrado dentro das pessoas jurídicas de direito público, ele ocupa um cargo e ele é regido, né, o seu vínculo ali é regido por um estatuto. Legal? Agora, nós vamos traçar aqui, né, algumas distinções com o empregado público. Em primeiro lugar, onde é que eu encontro empregados públicos? Em regra, dentro das pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Estou falando aqui principalmente de empresas públicas, sociedades de economia mista. Também empresas públicas e sociedades de economia mista e também fundações públicas de direito privado. Legal? Ele é um empregado público, né? Ele está, né, sempre examinando sob a ótica desses 3 pontos aqui, onde, natureza do vínculo e o que ele ocupa. O empregado público, amigos, ele ocupa um emprego. Legal? O vínculo dele com a administração pública, o vínculo, por exemplo, de um escriturário lá do Banco do Brasil, né, ou de um funcionário lá da Petrobras, né, também Sociedade de Economia Mista, aquele vínculo é regido pela CLT. Legal? Pela CLT, pela Consolidações das Leis do Trabalho, Consolidações das Leis Trabalhistas. Vejam, o vínculo não será regido por um estatuto, mas sim pela CLT, né? Pela mesma CLT que rege os empregos da iniciativa privada. Bacana? Esse empregado público aqui, pessoal, ele também se sujeita, em regra, ao mandamento constitucional do concurso público. Legal? Ele, né, deve ser aprovado previamente a um concurso público de provas ou de provas e títulos, apesar do que ele não adquire estabilidade, tá? Ele não adquire estabilidade nem mesmo após 3 anos de efetivo exercício. Legal? Agora, falando aqui no agente temporário, pessoal, o agente temporário, o agente temporário é aquele contratado,
pela administração pública por razões de excepcional interesse público. Se a gente vai lá na Constituição Federal, no artigo 37, nós vamos enxergar lá no inciso 9º esta possibilidade de se contratarem agentes temporários para situações específicas em razão de um excepcional interesse público. E esse temporário, pessoal, ele não vai ocupar nenhum cargo, nenhum emprego. Ele vai apenas exercer uma função pública. Legal? Uma função pública. Daudi, onde é que eu encontro um temporário, né? Da administração direta, na indireta? Pessoal, a gente pode encontrar o temporário em qualquer desses lugares, tanto em pessoas jurídicas de direito público, como em pessoas jurídicas de direito privado, tá bem? Então, o que vai diferenciar aqui o temporário dos demais é o fato de exercerem uma função pública, não é cargo, não é emprego, legal? E além disso, o vínculo dele, pessoal, o vínculo dele não é um vínculo estatutário, tá? Não é um vínculo estatutário. Ele tem ali um contrato, tá? Ele celebra um contrato com prazo determinado, tá? 1 ano, 2 anos, 4 anos, tá bem? Mas também não é um contrato de trabalho. É um contrato de direito público, é um contrato que o Supremo chama lá de contrato sui generis, um contrato sob regime especial. Tá bem? Então, né, estas são as características aqui do agente temporário, né? Poxa, Daudi, eu não entendi muito bem aí essa situação do agente temporário. Pessoal, é aquele que não se enquadra nem como cargo público, nem como emprego público, né? O que sobrou para ele ali foi a mera função pública. E o que você precisa saber para fins de prova? São alguns exemplos aqui de cada uma dessas 3 situações, tá? Olha só, imagine só que você vai atuar aqui, que você está ali na sua casa, um belo dia, toca a campainha lá, né? E é alguém, um coletinho ali do IBGE. Legal? É um agente censitário do IBGE. Ele foi ali para te fazer aquelas perguntas: quantas pessoas moram, renda, tem telefone, tem internet, velocidade e tal. Então ele está ali fazendo o censo do IBGE. Esse agente censitário do IBGE, pessoal, ele é um agente temporário, tá? Então, exemplo aqui, aquele recenseador lá do IBGE. Outro exemplo, muito comum em universidades públicas, tá? É a contratação de professores ou pesquisadores temporários. Então, você vai lá na universidade pública, né? Muitas vezes, quando você estava aí cursando a graduação, você tinha lá um professor seu, que era um ocupante de cargo efetivo, né? Ele era o titular da cadeira, por exemplo, tá? Mas existiam também os professores temporários, né? 2 anos, ali, eventualmente, até 4 anos, né? Que ele poderia estar ministrando aulas ali, tá bem? E ao final daquele período, o vínculo dele iria se extinguir. Aquele professor temporário, ele não ocupa nem cargo, nem emprego, ele exerce uma função pública. Ele é um agente administrativo aqui nessa categoria de temporário, tá? Excepcional interesse público. Bacana? Olha só, aqui, né, exemplos de empregados públicos, né, são todos aqueles. Por exemplo, um carteiro dos Correios, o Correio, empresa pública federal, um funcionário lá do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá, da Infraero. Então, todas essas estatais, os seus agentes públicos são considerados, os agentes públicos mais técnicos, a grande massa dos agentes públicos dessas estatais, eles são empregados públicos. Tá legal? Agora, aqui, pessoal, antes da gente avançar, tem uma pequena exceção, tá? Os dirigentes de estatais, tá? Os diretores, vamos supor lá, de uma estatal, eles não são empregados públicos propriamente ditos, tá? Porque para eles tem uma situação ali um pouquinho diferenciada, eles acabam sendo chamados de estatutários, tá? Porque eles não possuem um vínculo seletício, um vínculo empregatício com a administração pública. Tá? O vínculo deles está previsto no estatuto daquela empresa estatal. Tá? Então, a estatal vai trazer, olha, os meus cargos, o estatuto vai trazer, os meus cargos de diretores são esses, A, B, C e D.
Tá? Então, aquelas pessoas que ocuparem estes cargos previstos no estatuto serão chamados ali de diretores estatutários, tá bem? Mas tirando essa pequena exceção, os agentes públicos e estatais são empregados públicos, ocupam empregos, são regidos pela CLT. Agora, se a gente pensa aqui num policial, pessoal, se a gente pensa aqui num policial, se a gente pensa aqui num policial federal, num policial rodoviário federal, se a gente pensa em um auditor, num analista de um tribunal de contas, se a gente pensa em um fiscal de rendas, tá? Num analista, num técnico de um tribunal, tá? Todos estes serão considerados servidores públicos, tá bem? Eles ocupam cargos públicos, seu vínculo regido por um estatuto, tá? Um vínculo de natureza pública, diferentemente do vínculo de um empregado público, que predomina ali no vínculo do empregado público o direito privado em detrimento do direito público. Tá legal? E em relação ao comissionado, Náudio, como é que fica a situação do comissionado? Aqui, de novo, olha só. O comissionado, ele está aqui, ó. O comissionado, ele é ocupante de um cargo público. Se ele ocupa um cargo público, o vínculo dele é regido por um estatuto. Legal? Então, se a gente pega, por exemplo, um comissionado lá do Ministério da Saúde, tá? Um cargo em comissão lá do Ministério da Saúde, o que vai acontecer? O vínculo dele, por ser da órbita federal, será regido pela Lei 8.112. Tá bem? Então, o que a gente não pode confundir? A natureza do vínculo, tá? Se é estatutário, se é seletista, se é um vínculo sui generis, ou vínculo contratual sui generis, no caso dos temporários, com o regime previdenciário, tá bem? Olha só, de todos esses que nós estamos comentando aqui na tela, já aprofundando um pouquinho mais, de todos esses que nós estamos comentando aqui na tela, o único que possui regras próprias de previdência social é este aqui, ó. O único que possui regras próprias é o ocupante de cargo efetivo. Tá bem? Empregado público, a aposentadoria dele, ela é tratada ali no regime geral de previdência social. Tá legal? O cargo em comissão comissionado, pessoal, ele também, a previdência dele não segue as regras próprias lá do RPPS, dos servidores efetivos, não. O comissionado, quando ele se aposenta, INSS também, assim como o empregado público. Tá bem? Olha só. Como esse tema aqui ele é bastante importante para fins de prova, tá? Eu trouxe algumas questões para a gente resolver juntos aqui. Muito bem, diz lá esta aqui, que os agentes públicos, nesta subcategoria agentes administrativos, representam a grande maioria dos agentes e subdividem-se em, no mínimo, 3 categorias, a saber, a gente acabou de ver servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários ou agentes temporários, tanto faz. Nosso gabarito está aqui na letra B. Legal? O examinador, ele estava tentando aqui nos confundir com as outras categorias de agentes públicos, né? Honoríficos, né? Esse é o erro aqui da letra A. Na letra C, nós temos os temporários, temos os empregados públicos, mas aqui se menciona apenas servidores comissionados. Não, pessoal. Servidor comissionado é também agente administrativo, tá? Mas é uma subcategoria de servidores propriamente ditos. Legal? É o mesmo erro aqui da letra D, tá? E mesmo erro aqui também da letra E. Bacana? Mais uma questão. Em sentido estrito, todas as pessoas que servem ao poder público de forma transitória ou definitiva, remuneradas ou não, são consideradas servidores públicos. Isso aqui, pessoal, está errado, né? É uma questãozinha que tenta nos confundir ali entre servidor público e agente público. Legal? Então percebam que agente público é aquela ampla categoria, aquela noção bastante ampla de alguém que uma vez já serviu o Estado, tá? E servidor público, né, que propriamente dito são os agentes administrativos que nós estamos falando, tá bem? Mais uma, aqui antes da gente avançar, a definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e os servidores temporários, tá? Então, isso aqui, pessoal, está correto, é aquela outra terminologia que eu comentei com vocês, servidor público em sentido amplo, que é sinônimo de agente administrativo,
Legal? Englobando aqui os empregados públicos e também os temporários. Bacana? Muito bem, pessoal. A ideia é que a gente comente aqui, né, como está hoje a Constituição, né? A gente sabe ali, reforma administrativa, né? Existe ali uma tendência de se alterar carreiras típicas de Estado, aqueles vínculos que não possuiriam carreira típica, não seriam de carreira típica de Estado, né? Que fugiria aí um pouquinho desse diagrama, tá? Mas a ideia aqui é que a gente foque naquilo que pode cair na sua prova, que é realmente o texto que está lá na Constituição atualmente, tá bem? Olha só. Agora, nós já comentamos sobre agentes políticos, sobre agentes administrativos, agora nós vamos estudar uma outra categoria, né, outras 3 categorias, que todas equivalem a agentes, a particulares, né, melhor seria aqui, particulares em colaboração com o Estado. Bem, vamos falar aqui dos honoríficos, dos delegatários ou delegados e dos credenciados. Né? O que a gente precisa saber é a principal diferença entre eles. Tá bem? Olha só. Agentes honoríficos, pessoal, dos 3, né? Dessas 3 subcategorias aqui, os honoríficos são os que mais caem em prova justamente sobre eles que nós vamos falar agora. Tá? São particulares. Tá? São particulares, diferentemente dos políticos, dos agentes administrativos. Estes, amigos, não possuem vínculo profissional com a administração pública. Diferença aqui em relação aos agentes administrativos. Tá legal? Eles podem ser remunerados ou não, né? Podem ou não receber ali um prolabore, diferente dos agentes administrativos, que possuem relações profissionais e remuneradas com a administração, tá? Agora, o que pode aparecer na sua prova? São esses verbos aqui. Olha só, o agente honorífico, ele pode ser designado, tá? Que é o que mais acontece na prática, é a designação. Ele pode ser convocado, tá? E também ele pode ser nomeado transitoriamente. Aqui, pessoal, vamos logo aqui aos exemplos. Nós estamos falando dos mesários, tá, das eleições, convocação ali pela Justiça Eleitoral. Nós estamos falando dos jurados, né, tribunal ali do júri, crimes dolosos contra a vida. Nós estamos falando também dos membros do Conselho Tutelar, né, tutelar ali, tutelando direitos de crianças e adolescentes. Bom, então, os conselheiros tutelares são também agentes honoríficos, tá? Eles são escolhidos em razão de sua honorabilidade. Palavrinha desconhecida, né? Eles são escolhidos em razão de sua condição cívica, tá? Em razão, muitas vezes, de sua notória capacidade profissional. Então, existe aqui alguma característica desse sujeito, dessa pessoa que o distingue, tá? E em razão dessa característica, ele é designado, convocado ou nomeado transitoriamente. Tá? Então, surge lá aquela cartinha convocando o mesário, convocando ali o jurado, né? Nomeando ali o conselheiro tutelar. Tá bem? E eles acabam colaborando com o Estado, né? São particulares que colaboram com o Estado em determinados serviços relevantes. Bacana? Questãozinha de prova para a gente fixar isso aí. Olha só. Particulares que atuam em colaboração com a administração, tais como aqueles convocados para a prestação do serviço eleitoral, são agentes públicos, na medida em que exercem função pública, embora não se enquadrem na categoria de agente administrativo. E aí, pessoal, isso aqui está correto, né? Está falando aqui na prestação do serviço eleitoral, em outras palavras, está se referindo ao mesário. O mesário, ele é agente honorífico, enquanto agente honorífico, ele é agente público, embora não seja agente administrativo. Legal? Olha só, numa eleição, né, muitas vezes a gente consegue observar ali na eleição, a gente vai lá, por exemplo, vai num colégio eleitoral ali, numa escola, né, numa escola pública. E em cada salinha da escola pública tem 2, 3 pessoas que são os mesários ali atuando na eleição. Eles são particulares convocados para atuar ali em colaboração com o Estado. Mas muitas vezes
além destes particulares que estão ali colaborando com o Estado, naquele dia especificamente, né, terminou ali, né, deu 7 horas da noite, ele vai embora para casa e ele não está mais atuando como agente público. Além destes agentes honoríficos que estão lá nas eleições, muitas vezes nós temos servidores da Justiça Eleitoral. Nós temos analistas técnicos da Justiça Eleitoral, com um coletinho, né? Não sei se vocês já viram. Justiça Eleitoral, um coletinho bacana, arrumadinho ali. E aí, são também agentes públicos, mas não honoríficos, são agentes administrativos, porque estes já irão possuir uma relação profissional e remunerada com a administração pública, não são mais meros particulares em colaboração. Tá legal? Muito bem, pessoal. Avançando um pouco mais, nós vamos agora para a quarta categoria aqui de agentes públicos, que são os agentes delegados ou delegatários. Assim como os honoríficos, nós estamos falando aqui de particulares, tá legal? De particulares. Mas aqui, eles são escolhidos não em razão de sua honorabilidade, de sua condição cívica. Pessoal, aqui, e eles não são escolhidos para prestar um serviço relevante. Estes são selecionados, eles são incumbidos de prestarem serviços públicos. Legal? De serviços públicos. Eles recebem, olha só o termo aqui, uma delegação do Estado. Tá? Lá nos agentes honoríficos, os verbos eram convocado, né, designado, nomeado transitoriamente. Aqui não, é delegação, tá? Então, delegação do Estado, prestação de serviço público é agente delegado ou delegatário. Exemplo que cai em prova, olha só. Nós temos aqui os concessionários ou permissionários de serviços públicos de um modo geral. Tá? Então, aquele particular que está prestando um serviço público, opa, ele é considerado um agente delegado. Tá? Se a gente pega ali, por exemplo, um particular que presta o serviço público de telefonia fixa, né? Aquele telefone fixo, né, que hoje em dia está cada vez mais raro, né, na casa das pessoas, mas aquele telefone fixo, o serviço público, né, de funcionar, fazer o funcionamento daquele telefone fixo, aquele é um serviço público. Quando ele é prestado por um particular, aquele particular é um agente delegatário do Estado. Tá bom? Ele está atuando ali em colaboração com a administração pública. Tá bem? Além deles, né, nós temos ali, por exemplo, os tabeliães de cartórios. Os tabeliães, né? Você vai lá, vai se casar, por exemplo, né? Vai lavrar uma escritura, quer uma cópia autenticada, quer reconhecer firma ali no documento. Você precisa ir até um cartório de notas, um cartório de registro. E ali vai ter o tabelião. Aquele tabelião, pessoal, ele é também um agente delegatário, está prestando um serviço, ele recebeu uma delegação do Estado para prestar aquele serviço. Tá? Existem outros exemplos menos comuns em provas, que são os leiloeiros, tá? Os tradutores e intérpretes públicos. Tradutores e intérpretes. Todos estes atuam ali em delegação do Estado. Em regra, tá? Em regra, eles são sim remunerados, mas a remuneração deles, ela não provém ali diretamente do Estado. Em regra, ela é dada pelo usuário. Tá? Então a gente tem ali, por exemplo, né, você usando o seu telefone fixo, você, por exemplo, consumindo ali a energia elétrica, né, a água, o serviço de abastecimento de água aí da sua casa, você vai até o cartório reconhecer ali a firma de um documento. Então, todas essas situações, o usuário daquele serviço é quem remunera aquele agente público, o agente delegatário. Tá legal? Tem questão de prova aqui também. Olha só. Para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas, obrigatoriamente, tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam por esta remuneradas, como ocorre, por exemplo, com leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. E aí, pessoal, eles são empregados públicos? Não, né? Isso aqui está errado. Leiloeiros, tradutores e intérpretes são agentes delegatários, eles não possuem carteira de trabalho assinada pelo Estado.
Tá? Eles receberam ali uma delegação e normalmente quem remunera, né, esse por esta remuneradas, isso aqui também está errado, porque em regra eles são remunerados pelos usuários e não pela administração pública. Tá? Então essa história de dizer que obrigatoriamente eles devem ser remunerados, isso aqui está errado. Legal? Muito bem. Considera-se agente público mediante delegação a pessoa física convocada para participar das eleições como mesário. E aí, pessoal? Aqui complicou um pouquinho, né? Olha só. O mesário, ele até é agente público, não é verdade? Mas ele é agente público em razão não de uma delegação, tá? Mas em razão de uma convocação. Pessoal, o mesário é um agente honorífico. E essa questão está querendo dizer que o mesário, ele seria ali um delegatário, enquanto ele não é. Tá? O mesário, né, a gente consegue visualizar isso aí, o mesário ele não está ali prestando um serviço público. Ele foi convocado para prestar um serviço relevante. A eleição não é um serviço público propriamente dito, como é telefonia fixa, né, abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica. Tá bem? Então, diferença importante entre honorífico e delegatário. Um é delegado, né, recebe uma delegação do Estado, o outro é convocado, designado ou nomeado transitoriamente. Legal? O que mais? Para a gente fechar aqui, os agentes credenciados. Tá? Os agentes credenciados também são particulares, mas aqui, pessoal, a atuação deles vai ser de representar a administração pública, né, ou o Estado, em determinada ocasião. Tá? Então, por exemplo, surge lá um esportista, surge ali algum artista famoso, enfim, que ele é credenciado, recebe ali uma credencial para representar o Brasil em uma reunião no exterior, tá? Muitas vezes o Pelé, tá? O Pelé já assumiu esse encargo outras vezes, né? Quando ele era um pouquinho mais novo, ele recebeu, né? Várias vezes ele atuava representando ali o Brasil em vários eventos relacionados ao futebol. Então ele era, naquele momento, um agente público na modalidade credenciado. Tá legal? Para a gente fechar aqui, olha só, e fecharmos esse bloco, eu quero recapitular aqui com vocês na tela esta classificação de ELI que nós acabamos de comentar. Tá? Agentes públicos se subdividindo aqui em políticos, tá? Altos escalões, membros de poder, tá legal? Fixam, estabelecem políticas públicas. Abaixo deles nós temos os agentes administrativos, ou servidores em sentido amplo, que se subdividem em estatutários, né, ocupam lá cargos públicos, vínculo estatutário, empregados públicos, né, ocupam um emprego, o vínculo é seletista, e os agentes ou servidores temporários. Tá legal? Depois nós temos os particulares em colaboração, os honoríficos, né, que eles vão atuar ali em situações relevantes, né, mesários, jurados, conselheiro tutelar, ele é convocado, designado, nomeado transitoriamente. Logo abaixo nós temos os delegados ou os delegatários, são também particulares, como prestadores de serviços públicos, tradutores, intérpretes, tabeliães de cartórios, tá? Eles recebem uma delegação e ao final os credenciados, os agentes credenciados que representam ali a administração em ocasiões específicas. E aí nós vamos fechar esse bloco. No próximo bloco nós vamos trazer outras duas classificações importantes para fim de prova.